A paz do Senhor, irmãos. Nesta tarde, neste vídeo, queria falar sobre a questão do dízimo. Queria começar com uma indagação, uma pergunta. Pode usar Malaquias 3:10 para a igreja como referência? Pode-se usar como referência para a igreja Malaquias capítulo 3, versículo 10? Que diz: roubará o homem a Deus? Vós, porém, me roubais nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, a resposta que eu quero trazer, analisando o contexto, é que não. Eu já vi muitos ensinadores, pregadores, até renomados, dizendo que pode usar Malaquias como referência para a igreja. Malaquias capítulo 3, versículo 10, que fala sobre oferta e dízimo. Mas se a gente analisar o contexto, irmãos, o contexto está relacionado a Israel. No capítulo 1, versículo 1 de Malaquias, diz assim: sentença contra Israel, não é contra a igreja. E no versículo 11, o texto vai dizer: vós me roubais toda nação. Nação está falando de um povo. Que povo é este? Que nação é esta? O povo de Israel. Para a gente entender, irmãos, melhor, a gente tem que analisar o juramento que o povo de Israel fez quando estava para adentrar na terra prometida. O povo prometeu cumprir toda a lei, né? Toda a Torá, porque o dízimo, o mandamento do dízimo é um mandamento para Israel, e foi feito um juramento que os levitas não iriam ter terra e que eles iriam ser sustentados pelas 11 tribos de Israel. A tribo de Levi é um dos filhos de Jacó, chamado Levi. De Levi veio a tribo de Levi, e essa tribo, ela iria ficar tão somente no sacerdócio, ou seja, no serviço do templo. Ela não tinha como plantar e colher, não tinha como criar um animal para usufruir daquele animal. Portanto, por eles não ter terra, não tinha como eles ter uma economia de subsistência. Então foi acordado, foi feito um juramento que as 11 tribos, as demais tribos, iriam sustentar a tribo de Levi. Quando foi mais para frente, né, como se diz na época dos reis, as 11 tribos começaram a quebrar esse juramento, ou seja, começaram a deixar de dar o dízimo, que era um mandamento para o povo de Israel, e assim, não dando o dízimo, uma tribo poderia vir a não existir mais, que era a tribo de Levi. Por isso que o contexto está relacionado a uma sentença, né? Se eles não dessem o dízimo, eles iriam ser amaldiçoados, eles eram tidos como ladrão, certo? E iria sofrer as consequências por estar quebrando essa lei, este mandamento que eles juraram lá atrás, antes de entrar na terra prometida, dizendo que ia cumprir toda a lei. Nós vamos observar, irmãos, que Malaquias entra em choque com o que o apóstolo Paulo vai falar no Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: cada um contribua o que propôs no coração. E Paulo vai dizer que a gente tem que contribuir não por necessidade, ou seja, não como uma barganha. Eu vou dar para receber mais em troca. Não. A contribuição ela tem que ser voluntária, como um ato de amor, um ato de alegria. Paulo vai dizer: Deus ama quem dá com alegria. Então, muitos pastores hoje, eles usam Malaquias, capítulo 3, versículo 10, como uma espécie de pressão psicológica na mente de muitos irmãos, na mente
da igreja. É um tipo de pressão psicológica, porque muitas pessoas dão com medo do devorador. Alguns pastores dizem que esse devorador são demônios, e a Bíblia vai dizer que não é demônios, é gafanhotos, que devorava a colheita do povo de Israel. E muitos dão com medo de perder a salvação, porque o texto diz que quem não dá o dízimo é ladrão, então o ladrão não pode entrar no reino dos céus, não pode ir para o céu. Então muitos irmãos dão 10% com medo de perder a salvação, com medo de ser intitulado como ladrão. Mas, irmãos, se a gente for analisar a igreja primitiva, o modelo de finança, de contribuição não era dízimo, era oferta, certo? Que podia ser mais do que 10%, podia ser 10% ou podia ser menos de 10%. Então, se a pessoa quer dar 10% do que ele ganha, se ele propõe no coração dar este valor, tudo bem, não tem problema nenhum, desde que não use Malaquias 3,10 como referência, porque vai quebrar o princípio de dar com alegria, porque a gente não pode sentir aquele peso em dar 10%, a gente não pode ficar preso à letra da lei. O apóstolo Paulo diz que a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Nós vamos ver que a igreja primitiva, na maioria das vezes, eles davam até mais do que o dízimo. Vendia suas propriedades, depositava nos pés dos apóstolos, mas existia uma diferença. O que eles depositavam nos pés dos apóstolos, existia uma partilha, ou seja, uma comunhão, uma divisão daqueles bens para que não houvesse nenhum necessitado na igreja. Não era para enriquecer líderes, aquelas ofertas que os apóstolos recebiam. Era para o próprio bem-estar da igreja e era utilizado na igreja. E a gente vai ver, volta a dizer que não era dízimo, era oferta. O próprio Jesus, quando esteve nessa terra, ele nunca recebeu dízimo. Diz que as mulheres honravam a Jesus com suas riquezas. Eram ofertas, né? Ofertas voluntárias. Até porque, quando ele estava aqui na terra, ele era visto como profeta, como Messias, e até então ele não era visto como sacerdote, porque os judeus tinham em mente que o sacerdote só podia ser da tribo de Levi. Até porque é bíblico, né? E Jesus, ele era da tribo de Judá. Então, Jesus, até então, ele não era visto como sacerdote. Ele só passou a ser visto como sacerdote após a sua morte e ressurreição. Aí o autor de Hebreus vai falar que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque recebeu o dízimo, sim, de Abraão, mas foi antes da lei, de forma voluntária, né? Abraão voluntariamente propôs no seu coração dar 10%. Como poderia ter dado mais do que 10 ou menos do que 10? Até então a gente não existia o dízimo antes da lei como mandamento. Depois ele passou a ser mandamento depois que veio a lei, né, a Torá. Ele passou a ser visto como mandamento. E a gente não pode usar Malaquias 3,10 como referência para a igreja. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos, abrir o entendimento dos irmãos, e que os irmãos, como mordomo, possam utilizar a sua riqueza para o bem-estar da igreja e contribuir com alegria, não com medo de devorador, não com medo de ir para o inferno, e contribuir vendo que esta contribuição está sendo revertida na igreja, né? Que não seja algo para enriquecer líderes, mas para que seja revertida na obra de Deus. Amém.